aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra. Ela tem como título, Levantados para um propósito, salvar vidas. Sabe, filho, a história de Esther deu início em um banquete que o rei Assuero fez. A rainha Vaste se recusou a participar, desonrando o rei. Vaste foi rejeitada pelo rei e a seguir levou um edital para que se apresentasse ao rei todas as moças formosas, para que ele escolhesse a que lhe mais agradasse. Então Mordecai, que criara Esther, a enviou para concorrer com as demais jovens. Esther achou graça diante do guarda das mulheres, e este levou Esther até a presença do rei, que lhe agradara muitíssimo, e a amou. Amã, um dos príncipes do rei, odiava Mordecai, porque esse não se inclinava diante dele. Então Amã fez uma proposta ao rei para exterminar todos os judeus do seu reino, e este aceitou. Sabe, filho, lá em Esther 4,14 diz: Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver se desenrola dele, por isso mandamos dar-lhe esse aviso. Olha o que diz. Há momentos em que Deus nos levanta para operar a salvação, para sermos instrumentos de libertação. Tempos de crise pode ser tempos de grande colheita. Esther viveu num tempo assim, quando o seu povo estava sob escravidão e ameaça, mas Deus a colocou como esposa do rei Assuero para livrá-los, e ela corria um grande risco, mas tinha que enfrentá-lo. Os argumentos do seu tio Mordecai usou para convencê-la, devemos nos pensar sobre o nosso papel de lutar e trabalhar para salvar nossas famílias, amigos, vizinhos, nossa cidade e nossa nação. Vamos ver por que não podemos nos calar. A primeira coisa, se nos calarmos, haverá perdas em nossa descendência. Se te calares agora, tu e a tua casa dos teus pais perecereis. Na nossa omissão e covardia, podemos bloquear a bênção de Deus sobre a nossa casa. O Senhor tem aliança com os que têm aliança com Ele. Quando confessamos diante dos homens, Jesus apresenta nossas causas diante do Pai. Se quisermos uma família abençoada, temos que ser dispenseiros da graça, pregadores do Evangelho, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4,2. Se nos calarmos, Deus levantará outro em nosso lugar. Se te calares, de outra parte, se levantar para os judeus consolo e livramento. Não somos insubstituíveis. Deus não contenderá para sempre com o homem. Quando ele confia uma obra a alguém e a pessoa não realiza, ele remove essa pessoa e levanta outro no lugar. Saul perdeu o reino para Davi. Judas perdeu o apostolado para Matias. Eli foi substituído por Samuel. Quem não faz o que Deus manda, perde o seu lugar. Se calarmos, perderemos a oportunidade de fazer história. Quem sabe, se uma conjuntura como esta fosse elevada, muitas situações são oportunidades que temos de escrever a história. Quando nos acovardamos ou nos omitimos, perdemos a chance de ficarmos à margem, como pessoas sem importância. Temos que estar sempre atentos e dispostos. Se há uma crise na família, enfermidades,
financeira, ela pode ser uma grande oportunidade de se manifestar o reino de Deus. Se calarmos, desenrolaremos o nosso lugar que Deus nos deu. Desonraremos o lugar que Deus nos deu. Para uma conjuntura como esta, foste levada como rainha. Esther era uma pobre escrava e Deus fez de ser escolhida para casar com o rei. Ele investiu nela, lhe deu poder e dignidade, com o propósito de usá-la. Da mesma forma, nos tirou da condição de pecadores, nos fez embaixadores do seu reino, líderes na sua casa. Se não formos fiéis ao nosso chamado, desonraremos todo o nosso investimento com o Senhor. Pastor, o que nós podemos concluir? Esther expôs a sua vida para salvar o povo judeu. Jesus deu a sua vida na cruz para nos salvar e nos dar uma nova vida. Agora é a nossa vez de anunciar o amor de Deus e o seu plano para todas as pessoas, porque se nos calarmos, sofreremos perda em nossa descendência. Sabe que Deus levantará outro em nosso lugar, levando-nos a perder a oportunidade de fazer história no lugar que Deus nos deu. Eu quero te falar, você tem sido um intercessor na vida de alguém? Como anda a sua boca? Tem usado para falar de Jesus ou tem se calado? Você tem sido um instrumento de libertação para os seus? Que o Senhor nos ajude. Com esse mover, eu quero orar por você, porque eu creio que você foi chamado e levantado para um propósito. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu oro nessa hora por todas as pessoas que me ouvem através do canal do YouTube, que eles sejam tocados pelo Senhor, porque eu creio que o Senhor está chamando e levantando eles para um propósito de salvar vidas, de saquear o inferno. Dá a eles, Pai, capacidade, dá a eles sabedoria, dá a eles ousadia, para que eles possam pregar o evangelho da graça, que eles não se calem, que eles não se intimidem, mas que eles avancem e sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Eu oro abençoando a sua casa, abençoando a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, a sua vida financeira, que eles possam ter, ó Deus, o melhor de Deus nesse ano de 2023. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Se você foi abençoado e deseja investir no nosso ministério, tem o número do Pix no seu telefone. Pegue ele, use, invista no nosso ministério, semeie o que você quiser. A palavra de Deus diz que tudo que você planta, você colhe. Nós somos terra fértil. Se você plantar, você vai colher. Lembre-se, a alma generosa prospera. Que Deus faça prosperar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.